separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha um verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte abraça o dia de Essa primeira eleição do Ferreiros foi muito discutida e perversa, porque ela tinha objetivos claros de eliminar o seu adversário, porque estava com dificuldade de sua eleição. Então, arquitetaram um plano de se ganhar uma eleição mais fácil, massacrando os candidatos que estavam com capacidade de competir e ganhar as eleições. O pessoal começou a se reunir, se organizar, isso aí deu problema, né? Porque eles notaram que o pessoal pobre, camponês, estava sendo orientado a se organizar e daí participar do processo. Aí começaram a fazer uma espécie de denúncia, inventar conversa, gente de fora mandado para o governador, mandado para o deputado. Talvez até eles ganhassem a eleição, mas uma eleição disputadíssima, tacatá, porque eles ganharam de vento de popa, porque tudo isso contribuiu, organizado pelas pessoas que se dizem intelectuais e donos da cidade. E eles não aceitavam nunca que um camponês, um violeiro, fosse prefeito de feira pela primeira vez. Isso é inaceitável. Quando a gente estuda história, a cada momento você vai conhecendo mais. Você vai entendendo mais o processo. Quanto mais você mergulha nos documentos, você começa a ver coisas que você não via. Se de fora a gente olhava para aquela eleição e via só dois lados, agora a gente percebe que não é mais dois lados. Existe o lado do palácio, existe o interesse eleitoral do Fábio Corrêa, existe o interesse paroquiano e local do Grupo Freire, existe o interesse da ascensão dos trabalhadores ligado aos camponeses, ligado à Rádio Julião, existe o interesse da Prefeitura de Timbaúba, do político João Ferreira Lima, e existe o interesse de João Nunes, também chefe político também. Você já percebe uma diferença na leitura que você vai fazer. Essa massa ia dar uma resposta. O representante deles seria Severino Pereira e José Gomes, José Gordo, como é conhecido lá. Então, eram as maiores dessas políticas de Ferreiros. Isso era uma ameaça para eles. A questão dos cargos, de botar no emprego, de indicar nos cargos públicos da prefeitura, no estado, então, eles não queriam perder isso. Então, isso realmente, quando meu pai disse que foi uma questão política, foi uma questão política. Foi uma questão política que vai além da existência do meu pai e de Severino Pereira. Que Deus te dá, que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega?
Deus dará, Deus dará. Diz que Deus Tudo isso foi tramado pelo grupo que tinha ramificação aqui na cidade e também pelo sargento que veio ser nomeado aqui para vir para Ferreira para prender esse pessoal. Ficharam quase todo esse pessoal como comunista. Eu vi uma época de luta do Tostão contra o Milhão. São Severino Pereira, Zé Gordo, Zé Luca, Manuel Gomes Barbeiro, esse pessoal todo. Eu vi todo mundo sofrendo, correndo, escondido. Ele foi preso não só pela sua luta em defesa dos trabalhadores, mas em consequência especialmente da política local, que existia todos os grupos políticos. Isso fez com que o lado que venceu o golpe militar criasse todas as condições para que esses homens como Barreto, como Zé Gomes, meu pai que era chamado Zé Gordo, como Severino Pereira fosse preso e outros perseguidos. Aqui em Ferreiro, era todo mundo de um lado só, mas quando vem a eleição, é que a coisa muda. Prenderam todo mundo. Saíram prendendo o povo e desmoralizando. Como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará. Diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, eu vou me inclinar e chegar. A eleição quem ganharia era Pereira e Zé Gordo. Quer dizer, fizeram tudo isso, caluniaram, com medo de disputar a eleição. Arquitetaram, organizaram isso, porque temiam que o meu pai, o Severino Pereira, com um mandato, tivesse uma força política maior e ameaçasse os privilégios e regalias desses políticos da época que eram ligados à ditadura, que eram ligados ao regime. E assim, se você for perguntar, todos sabem quem era que comandava Ferreiros naquela época. Agora é o que eu digo sempre, e se meu pai estivesse morto? Ele seria apenas uma vítima da ditadura. Mas só que mataram ele, mataram a carreira política dele. Que dá, que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará. Diz que Deus dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, eu vou me inclinar e chegar. Deus dará, diz que Deus dará. Ferreira, uma vida, a sua cidade, eles queriam se apoderar do poder, perseguiram a gente, prenderam, traçaram de comunista, prenderam nós por causa deles, e disse que se eu seguisse o partido deles, eles me soltavam, passei 24 horas preso, trouxeram um sargento, a Brita do Recife, agora quem está entrevistando ele, deu a canelada, uma butinada, e desceu o corpo da minha canela com sangue. Deus negar, eu vou me inclinar e chegar. Deus dará, Deus dará, Deus é um cara. O Ferreira foi preso por essas coisas que inventaram dele, né? Era o vereador mais votado, né? Então queriam que ele depois fosse candidato a prefeito, para ser um prefeito de Ferreiros.
Então os ricos de Ferreiro, não queriam que eles fossem e fizeram isso. Inventaram essa mentira para ele ficar sujo. Severino Pereira era um homem popular. Ele é nascido do Engenho Bonfim, rezava terços para a comunidade rural, era um violeiro, cantador de viola, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada pelo povo. Mas Severino Pereira era um simples trabalhador e um cantador de viola. Mas aproveitaram numa cantoria de Severino Pereira com Severino Borges, se reuniram junto com um delegado de meia tigela, que arranjaram lá por fora, e caluniaram seu Severino Pereira, que seu Severino Pereira era comunista. Severino Pereira não sabia, morreu sem saber nem o que era o comunismo. Ele tinha passado a cidade, passou a cidade naquela época. Eu fui candidato a vereador em Pereira a prefeito. Então fizeram a pesquisa no município de Ferreiro. Deu o seu Zé Gomes disparado para vereador. Uma votação de estouraça para mim. E Pereirinha, o que ele fala? O Pereira, que a capaceta dele era um cara muito calmo, violeiro muito bom, o Mato botava muito Pereira, mas rapaz. E aí de entrada armou um delegado, depois da Revolução, 64. A processar Pereira e me processar, a me acusar como comunista. E além do meu pai ter sido perseguido juntamente com esses companheiros que eu citei, meu pai foi obrigado a sair da cidade de Ferreiros. Que ele levaram meu pai preso. Quando ele voltou, ele se viu sem condições econômicas de ficar na cidade, perdeu emprego, perdeu tudo o que tinha. E ele foi obrigado pela perseguição, por tudo que aconteceu, a sair da cidade de Ferreiros e ir para a cidade de Timbaúba. Foi feito um processo contra eles como comunista, arranjaram testemunhas oferecidas pelo senhor de engenho da região e, num instante, removeram ele para o DOPS em Recife. Com um comunista perigoso, Zé Gudo era um comunista altamente perigoso. Vai existir aqui um sargento Aquino, que era o delegado da cidade, porque naquele tempo o delegado era policial. E esse delegado, juntamente com o Fábio Correia, que era uma liderança política ligada ao golpe militar de 64, juntamente com as forças políticas aqui, os donos de engenho e os chefes políticos daquele momento aqui, realmente fizeram com que tudo isso acontecesse. Seu Chico Filho mandou buscar um delegado para aqui, para Ferreiro, por nome de Sargento Aquino. O Sargento Aquino chegou lá na casa, mandou um soldado lá na casa de Zé Honório, dizer a Zé Honório fosse lá na delegacia conversar com ele. Zé Honório foi. Quando chegou lá, Zé Honório, o que é, sargento? Quer alguma coisa comigo? Ele disse, você está preso. O sargento Zé Honório disse, preso por quê? Que eu tomo conta de ele, você está preso. Aí foram para lá e Chico Feiro chegou e disse, solte Zé Honório, quem manda aqui sou eu. Depois mandaram prender o barbeiro Mané Gomes. Aí seu Chico Feiro disse, mas vai prender o Mané Gomes por quê? Solta o Mané Gomes. O povo está errado, solta o Mané Gomes, soltaram o Mané Gomes. Aí sargento aqui não deu sargento, porque tu manda prender o povo. Ele disse, não é seu Chico que manda, né, cara? O que ele mandava fazer aqui, eu faço. Aí ele me chamou, olha cá, vamos lá na usina de água. Eu disse, vou nada, rapaz. Ele foi só. Quando chegou lá, foram lá para dentro da usina, para a chefia da usina, deram dinheiro, deram gasolina, boas conversas, e ele veio-se embora. Quando chegou aqui, chegou o Mangão, olha, cara, tem que me dar tudo. E todo seu de engenho aqui tinha que dar dinheiro a ele. Que ele era o que ele mandava fazer aqui, todo mundo aqui temia ele. O sargento aqui era como se fosse um deus, todo mundo tinha medo dele. Ele fez tanta coisa aqui que Chico Feiro até mandou buscar ele mesmo, Chico Feiro mesmo mandou ele para fora. Alguém
instruiu esse pessoal dessa forma, porque desmoralizar da forma que fizeram com Severino Pereira, eles tinham influência na polícia, porque aqui tinha um delegado que era quem mandava tudo, que veio pelo governador. O delegado de polícia, Oswaldo Aquino, ele veio direcionado para desbaratar o grupo adversário do grupo Freire. E convocou Cino Pereira, Zé Honório, Barretinho, Zé Gordo, para a delegacia, prendeu todo mundo, soltou o pessoal que não tinha interesse nenhum na questão política e ficou preso Zé Gordo e Cino Pereira. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Eles cuidaram logo de indicar um dos deputados para fazer desse pequeno rincão mais um lugar que eles iam arranjar voto. Aí trouxe o Fábio Correia de Oliveira e ele arranjou a nomeação do Sargento Aquino e daí começaram a operar o golpe. Mas eu ouvi de seu Heleno, ele disse na calçada dele, conversando com ele, que viu todos os tramas feitos contra Zé Gordo, Severino Pereira, no gabinete de Fábio Correia. Não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. O delegado Souza Gomes diga, as informações que eu tenho sua aqui é que você é um grande agitador e comunista. Eu digo, senhor prova? Só prova que eu sou comunista? Como você vai provar? Porque eu nunca assinei minha assinatura em lugar nenhum como comunista. Eu não sou do Partido Comunista, porque eu não era. Que história é essa? As informações que eu tenho aqui, dos homens de bem, desse senhor delegado, o senhor está muito mais informado. Eles perguntam, eu respondi tudo, mas você estava naquele modo de movimento de Jeremias. Eu digo, delegado, pense, imagine. Como é que você vai provar que eu estava naquela turma de Jeremias? Que eu, como guarda do Estado, sou delegado, empregado do Estado, saí para entrar no ninho daquele. Zé Gordo é acusado de ser comunista, sucessor de Jeremias, que estava, mesmo depois do golpe militar de 64, incitando os trabalhadores contra os senhores de engenho para fazer a revolução comunista em Ferreiros. Eu ia dizer que a rádio ia voltar, em cima da revolução, os homens metralhadores de mão, tudo no poder. Mas se você falasse naquele dia, era para morrer. Não precisa unir 2, 3 pessoas para conversar, não. O delegado lá de Ferreiros, que ia buscar ele de madrugada para fazer tortura psicológica. Assim, você comunista, você não sei o quê, você subversivo. Meu pai falava que isso não foi uma só vez, não, foi algumas vezes. Isso pegava ele à noite. E depois dessa tortura psicológica, eles devolviam no outro dia. Nós estávamos na casa do meu pai, uma criancinha pequena, nova, minha primeira filha. Já um pouco tarde da noite, umas 11 horas, não sei mais ou menos a hora certa, mas era assim, um prazo assim, umas 11 horas. Aí chegou o soldado de Ferreiros,
procurando por ele. Aí disse, então, ele disse, eu estou aqui. Aí estava deitado. Vamos, seu Severino, que esse carro que ele disse que o carro que veio lhe buscar, vem lhe trazer depois que for ouvido. Aí foi. Chegando lá, ele começou as conversas, começou as perguntas, coisa que ele não sabia o que ela estava se tratando. Fábio Correia lê na tribuna da Assembleia Legislativa uma carta assinada por 22 senhores de engenho da região, acusando Severino Pereira de ser corrupto, e a corrupção de Severino Pereira está ligada à corrupção do ex-prefeito José Honório, porque eles começam a tirar a culpa de José Honório e colocar a culpa em Severino Pereira. Eles começam a dizer que tudo que José Honório fez não foi responsabilidade dele, ele não sabia. Severino Pereira chegou da cantoria, foi preso. Saiu dali de baixo, sem tirar o chapéu dele, coitadinho, o sol quente, e ele desfilou preso. E terminou mandando ele para a cadeia. Lá, 17, tinha lá uma cadeia chamada 17. Então ele ficou lá preso, ele e o amigo dele, José Gomes. Quando amanheceu, quando foi chegando 5 horas da manhã, de 4 para 5 horas, o delegado, o soldado, ele e Zé Gomes, aí eles enviaram para Recife. Levaram ele para a Secretaria de Segurança, no 4º Exército. Cidade de meia tigela, abandona essa casca. No passado dominada por poderosos oligarcas. De fala mansa, mas ele agia muito nos bastidores. Isso todo mundo sabe, e fazia que não tinha raiva de ninguém. Me parece que ele queria mostrar que só quem fazia as coisas eram os outros. Mas, na verdade, ele tinha uma ação muito forte. Ele foi um cara capaz de constituir um município. Então, Chico Freire teve realmente um papel muito importante nas nossas vidas. Todo jovem ferreirense participou com Chico Freire, pertenceu ao grupo de Chico Freire. Francisco Freire pode ser considerado o maior político um dos maiores políticos de Ferreiros. Ele foi o grande responsável do movimento pela emancipação política do município e também pode ser creditado a ele a instalação dos primeiros serviços públicos que a cidade teve, como rede de energia elétrica, rede de água, primeiros calçamentos e também pelos primeiros serviços públicos municipais de saúde. Cidade de meia tigela, picaretas de plantão. Oligarquia nefasta, pobreza e corrupção. Cheque sem fundo na praça, sequestro da religião. Manda e meia tigela, sonegador e busteiro, tudo pendurado em banco. Só que para o Teodoro Ferreira, o dono era Paulo. Nessa confusão de Ferreiros, foi quando apareceu o nome do outro dono, que é o Pompeu, que ele não era tão conhecido aqui. Aí ele começou a aparecer aqui, surgiu o nome dele nas conversas, que eu nunca vi nem ele pessoalmente. Aí depois, com o tempo, que a gente veio notar que ele foi realmente um principal mentor dessa parafernália todinha, tanto do caso ocorrido de Oriente, como do Alexandre Ferreira, que o papel dele foi preponderante. Se ele não tem participado desse conluio, esse pessoal da oposição não tinha sido afastado e teria, como falei antes, dificultado demais a eleição do pessoal da direita aqui. Pompeu Veloso Borba era o principal agente do comando militar, do golpe militar de 64, na região entre Timbaúba e Itambé. E ele é o nome, é o elo do exército dentro da conspiração que se instala em Ferreiros. Desde 1963, na conspiração para a instalação do golpe militar,
Pompeu Veloso Borba articulava por meio do Sindicato dos Cultivadores de Cana de Timbaúba e de Senhores de Engenho de Itambé a ação que o Exército desenvolvia para combater o governo de Arraes e o movimento dos camponeses. Você deve notar que não tem mais tutum e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está... Então Ferreira Lima fala, conta toda a história, cita detalhes, fala da articulação de Fábio Correia com Jurandir, fala da articulação de Paulo Guerra com João Nunes. Ele diz que Paulo Guerra tem interesse local e usa a estrutura do golpe militar para afastar os oposicionistas de Ferreiros. Ele fala que há um acordo com os senhores de engenho para agir nessa perseguição. Ele cita inclusive a movimentação que há nos diretórios. Ele fala que parte das pessoas de Ferreiros que agora estavam apoiando o golpe militar, antes apoiavam o governo Arraes. E Fábio Correia é peremptório. Ele diz: eu recebi a família Freire por meio do médico Jurandir, fui ao governador, pedi para ajeitar a situação de Ferreiros, me colocando à frente da articulação política eleitoral, e o delegado Aquino estava certo, recebeu uma denúncia do senhor de engenho, abriu o inquérito, provou no inquérito que existia corrupção e existia tentativas para a volta do comunismo, que não se tem o que falar de errado da atuação dele em Ferreiros. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Depois dos 3 dias foi que chegou em casa. Quando chegou em casa, nos 3 dias, aí ele não foi mais em Ferreiros. Ele mandou tirar toda a mudança, quem foi tirar fui eu e meu irmão. Tirou a mudança e fomos morar em Itambé. Em Itambé passou anos depois, que eu não sei nem a quantidade mais que esqueço, 3 a 4 anos depois ele foi para ser absolvido. Coronel João Nunes, trabalhei com ele, sei quantos, mais de 20 anos. Uma hora dessa, não vou ficar sem advogado, Pereira, não pode. Subimos, escreveu um bilhete, só me segue. A doutor Antônio Maciel, Marco Maciel, o candidato. Tá aí 1.500.000 para o advogado que você vai arranjar. E a votação também é todinha para você. Entendeu? O advogado doutor Nilo Carneiro Leão. Era tenente coronel do Exército. Quando terminou o julgamento todinho, assim mesmo de novo todinho, foi a maior festa na 7ª região militar. Eu nunca vi um negócio daquele para 2 réus. Pra ganhar um tostão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Mas você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com... Zé Gomes teve o seu sucesso profissional na cidade de Timbaúba, porque ele foi acatado como um fiscal de arrecadação municipal. Ele teve a sorte de ser o diretor da limpeza pública de Timbaúba. Ele teve a sorte de ser
de arranjar ainda bico para ele ser o porteiro do cinema Cacareco. E Severino Pereira continuou a vida dele de militante político, como vereador. Com o tempo ele mudou-se para Camutanga, ganhou a simpatia de todo o povo e tornou-se prefeito de Camutanga. Houve o processo, houve o desgaste, houve a desgraça, mas houve uma espécie de redenção de Severino Pereira e de José Gomes. E a família Freire foi a grande vitoriosa do processo, porque se manteve no poder em Ferreiros durante 32 anos. Um país sufocado numa sinuca de bico, entre a fé cega e o agro, banqueiros e milicos. O brasileiro sofre a mão pesada do mal, no mocó da prefeitura, no Congresso Nacional. Ei, homem bom, ei, cidadão de bem, você... Esse movimento todinho, eu fui absolvido. Encontrar Chico Freire aqui na cidade de Timbaúba, todo bom, Zé. Grande quando encontrava, depois ficou de amizade comigo, grande isso, abraçava comigo, fazia aquela festa comigo. Então a Gilene disse que não tinha nada a ver com esse problema. Não foi ele, foi fulano, foi ciclano, foi chegando. Tá certo, só perdoado. Tinha um grupo político que naquela época era formado por Dr. Jureli, Sr. Francisco Freire e mais alguém que se opunha ao trabalho do meu pai, que era um outro grupo político, e que lamentavelmente eles contribuíram, evidentemente, que foi danoso para um lado, porque eu aprendi duas coisas na minha vida: lutar pelos ideais, mas não guardar mágoa. E essa luta tem que ser feita de todas as formas, sem se usar de violência. Eles não encontraram nada. O processo que eles fizeram contra Pereira e José Gomes da Silva, falso, documento falso. Os homens do poder, que a política da gente era só política. Eles vendem a ilusão que estão pra ajudar, mas vão te submeter se você acreditar. A moda agora no supremo pesadelo é o roubo das emendas no Congresso bandoleiro. Os mais jovens são outras cabeças, e a gente tem que entender tudo isso. O passado é um fato, a história que foi seguida são outros fatos, e o momento também hoje é outro. Mudou algumas caras lá no governo, aqui no governo de Ferreiros, mas o modo de agir era o mesmo. Sempre foi o mesmo. Quando não oferecia emprego e deixava o cara miseravelmente via ir atrás, perseguia através da polícia, que viveu o tempo todo aqui em Ferreiros, até o governo de Arraes, a reboque de quem estava aqui no poder. Qualquer reunião que houvesse, qualquer aglomeração de pessoas para cuidar de uma atividade, era tido como subversiva. Estavam contra o sistema. Depois da perseguição, depois da saída dos principais lideranças da oposição, da disputa eleitoral e da vitória de Francisco Freire e seu grupo, Ferreiros consolidou uma aliança política e ideológica com a ditadura militar. E durante muitos anos, o que ocorria em Ferreiros, do ponto de vista do embate político, era muito reflexo disso. Se prendia e arrebentava, se perseguia, se mudava vidas, se destruía famílias, usando-se a polícia e o poder da caneta. Eu queria que na história fosse lembrado como um homem que nunca desistiu. Um lutador, um homem que
ele se sensibilizava com o sofrimento do outro, do irmão, né? Então ele sonhava que poderia existir uma sociedade mais justa, mais humanitária. Jogo bruto e violento na primeira eleição. Foi jogado jogo bruto, foi jogo bruto, foi armação, irmão. O tempo todo jogo bruto. Checkmate, jogo bruto. Foi assim de repente, aconteceu de tudo. Ferreiros no holofote e o baluarte mudo. O baluarte mudo. A cidade numa bad, aqui no quebrando tudo. O golpe desinvestado, Correia jogando sujo. Tava tudo maneira, uma tensão da peste. Zé Gordo e Pereira presos no 17. No 17 foi jogo bruto, a primeira eleição. Ferreiros viu jogo bruto, jogo bruto, jogo bruto e violento. Na primeira eleição foi jogado jogo bruto. Foi jogo bruto, mocó e armação. O tempo todo, jogo sujo, jogo bruto. Companheiro, não precisava dizer política, né? Perseguições políticas, a perseguições, aquela hipótese, dizem Pereira ser o prefeito Ferreira, só Zé como vereador, somente.